Após o Jornal da Itatiaia veicular essa semana uma série de reportagens sobre a explosão do número de moradores em situação de rua em Belo Horizonte, o Palavra Aberta de hoje também se debruça sobre o assunto. Tema polêmico porque envolve ações de autoridades como Prefeitura, Polícia e Câmara Municipal, a própria população da cidade e entidades da sociedade civil como as ONGs que ajudam quem deixou suas casas. O nosso foco neste sábado será a atuação dos vereadores. Entre outras providências na Câmara, está em tramitação o projeto de lei que institui a Política Municipal Intersetorial para atendimento à população em situação de rua. O projeto é resultado do trabalho de um grupo de estudos na Comissão de Desenvolvimento Econômico. A proposta aguarda análise na primeira e mais importante comissão da Câmara, a de Legislação e Justiça. A relatora na comissão é a vereadora Fernanda Altoé, do Partido Novo. Ela tem até terça-feira para apresentar parecer se o projeto é ou não constitucional, regimental e legal. Passando pela CLJ, o texto ainda será avaliado pelas comissões de Direitos Humanos, Administração Pública e Orçamento. Para debater as ações da Câmara para resolver o caos em relação aos moradores em situação de rua, Eustáquio Ramos e eu, Kátia Pereira, estamos recebendo agora no Palavra Aberta um dos autores do projeto da Política Intersetorial, vereador Braulio Lara, do Partido Novo. Bom dia, vereador. Seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Obrigada pela presença. Bom dia, Kátia. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Bela Gonçalves, minha colega da Câmara. Bom dia, vereador. Estamos recebendo também a vereadora Bela Gonçalves, que é do PSOL. Ela é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Ela é apoiadora do Movimento Nacional da População em Situação de Rua e autora de um projeto de lei em tramitação na Câmara, que é conhecido como Projeto Padre Júlio Lancelotti, que impede a chamada arquitetura hostil em Belo Horizonte, aquela que dificulta a permanência em determinados locais de moradores em situação de rua. Vereadora Bela Gonçalves, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Kátia. Bom dia, vereador Braulio. E bom dia a todos os ouvintes da Rádio Itatiaia. Queria agradecer pelo espaço para um debate tão fundamental como esse. Bem-vindo ao Palavra Aberta, vereadora. Vamos começar ouvindo o vereador Braulio Lara. Vereador, o senhor foi coordenador do grupo de estudo BH Sem Morador de Rua. Em que consiste essa ideia? Bem, esse projeto começou no ano passado, em julho, quando, de fato, a gente passando pela cidade é fácil constatar a quantidade de pessoas que vivem hoje nessa situação e alguma coisa precisava de ser feita. A gente está aí saindo de um período duro de pandemia e durante todo esse momento a gente viu essa população crescer, vimos ações importantes na cidade, mas sabemos que precisa de ser feito algo que esteja proporcional ao tamanho do problema. Né? A gente sabe aí que dentro da questão do próprio comércio, né, as regiões centrais da cidade, onde é muito fácil de visualizar esse tipo de problema, a gente tem que tomar alguma diretriz. A gente está falando de vidas humanas, estamos falando de pessoas, não é um assunto trivial, é um assunto complexo, mas entendemos que a gente tem que trabalhar com o prisma de não ter ninguém morando na rua, porque rua não é lugar de morar. Mas seria retirar esses moradores que estão atualmente e de que forma isso seria feito e como evitar que outros vão para as ruas? Esse é o desafio, porque atrás de cada pessoa existe uma história, uma trajetória, uma demanda. Você não consegue montar uma política em cima de moradores de rua sem, de fato, abordar um a um e entender cada caso. São vários tipos de situações. Então, tem pessoas que acabaram de chegar, tem pessoas que optam por viver no mundo das drogas e acabam parando nas ruas. Tem gente que está aí com problemas na justiça e está lá escapulindo de fato aí das questões da legislação, vagabundos, bandidos, tem de tudo. Então, assim, não dá para generalizar os fatos. A gente não pode, na verdade, ficar inerte a um problema e não encaminhar propostas de solução. Existem pontos que já vinham sendo feitos por entidades de terceiro setor, que precisam de ser reconhecidas. Tem o trabalho da prefeitura, que precisa de ser aperfeiçoado. Enfim, a gente está aqui para somar esforços, entendendo que essa população ela não deve crescer. A gente tem que conseguir fazer um trabalho sistemático que, com o tempo, vá diminuindo a população que está nessa situação. Vamos ouvir agora aqui no debate a Bela Gonçalves, vereadora, que é apoiadora, entre outros, do Movimento Nacional de População em Situação de Rua. Vereadora, inicialmente já dá para fazer um contraponto. Como é que o grupo da senhora recebe essa proposta apresentada aí no projeto de lei após o estudo liderado pelo vereador Braulio Lara? Acho que, em primeiro lugar, Kátia, Eustáquio, é falar que o fenômeno da população em situação de rua, ele se tornou mais visível na pandemia.
Se tornou mais visível porque a gente tem, assim, um número muito maior de pessoas miseráveis, um número maior de pessoas sendo forçadas a ir para a rua. E aí eu estou falando de famílias inteiras, que é uma coisa muito triste você passar assim e ver debaixo do viaduto uma família com seus móveis, porque foi despejada, porque não conseguiu pagar o aluguel. Então a gente percebeu que houve um aumento estrondoso da população em situação de rua no Brasil como um todo. E um dos problemas que nós temos é que não há um cadastramento efetivo dessa população. O censo demográfico não atinge a população em situação de rua, mas levantamentos com base no CAD único mostram que a gente tem quase 160 mil pessoas em situação de rua no Brasil, cadastradas, sendo que isso é apenas 50% do número total, segundo uma pesquisa do programa Polos. Aqui em Belo Horizonte, são mais de 9 mil pessoas cadastradas no CAD único, sendo que o número pode chegar até 15 mil pessoas em situação de rua. Ou seja, essas pessoas não são enxergadas pelas autoridades, pela sociedade? Pois é, essas pessoas elas passam a ser enxergadas, isso que é o triste, quando elas começam, na verdade, a incomodar. Porque na hora de investir em políticas intersetoriais, na hora de destinar orçamento para que as famílias não fiquem nesse grau de vulnerabilidade, a gente não vê tanto interesse dos governos. E começa a se pensar políticas, não com a população em situação de rua, mas para tirá-los da rua e muitas vezes políticas autoritárias. Então o grupo criado pelo vereador Braulio, como chama BH Sem Morador de Rua, tem vários equívocos. Primeiro, porque ninguém mora nas ruas, as pessoas estão em situação de rua. Segundo, porque não foi construído com o movimento, com os atores que estão pensando soluções para esse problema e estão lutando por políticas intersetoriais há muito tempo. Por exemplo, os movimentos propõem que haja uma política de moradia primeiro para a população em situação de rua. A moradia, ela tem que ser o primeiro e não o último direito de política pública para que a pessoa saia da situação de rua. Segundo, estão pensando através da economia solidária e parcerias com empresas, programas de empregabilidade. Estão pensando no fortalecimento da rede de saúde mental, com atenção à população em situação de rua, que são os consultórios de rua, os CERSANs, as unidades de acolhimento transitório, para pessoas com dependência de álcool e drogas, por exemplo. Então, existem muitas alternativas. O que precisa é haver orçamento e monitoramento e controle social. Por que essas propostas não avançam? Duas questões importantes. A primeira é que toda política para a população em situação de rua no Brasil hoje, ela é feita com o orçamento dos municípios. Belo Horizonte tem uma política insuficiente. Vamos lá. Tem mais de 9 mil pessoas em situação de rua. Sabe quantas vagas de abrigo nós temos na cidade? 800. Volantes? 600. É menos, então, do que a gente volantes. concluiu durante a semana. 600 vagas volantes, E isso é muito grave. Isso é extremamente grave. Então, assim, precisa ter orçamento para se fazer isso. Qual que é o problema? O governo estadual não tem nenhuma política, nenhum registro orçamentário para a população em situação de rua. E o governo federal também tem desmontado o Sistema Único de Assistência Social. Não faz repasses para que os municípios desenvolvam suas políticas. Então, Belo Horizonte, como um município maior, tem políticas que são políticas importantes, interessantes, mas insuficientes. Ô, vereador Braulio Lara, o que prevê esse projeto da política intersetorial para os moradores em situação de rua, que é fruto desse grupo de estudos da Comissão de Desenvolvimento Econômico? Ele prevê que tipo de benefício, que tipo de alento, de futuro para os moradores em situação de rua? E eu gostaria só de acrescentar, porque a Bela trouxe aí algumas alternativas, que ela citou que são importantes, porém insuficientes. E o que o projeto de lei traz de novo em relação ao que já está aí? A área de assistência social em BH tem um orçamento aí de quase R$500 bilhão ano. E a gente sabe que é um valor expressivo. E a grande questão, o grande questionamento é o que a gente consegue produzir com isso. A questão da proposta do projeto de lei, ela traz várias vertentes, porque um dos pontos-chave dessa mecânica toda, de toda a estruturação de assistência que a gente deve criar, é de encaminhar as pessoas para uma porta de saída. Ou seja, a dignidade das pessoas, ela vai vir pelo trabalho. Se você não consegue conectar a pessoa que chegou naquela situação extrema, porque quem vai para a rua está vivendo é um extremo, e ela não consegue pegar e retomar de uma forma organizada para o mercado de trabalho, ela não vai se sustentar com as próprias pernas. Quem vive na rua consegue emprego? É muito difícil. É um dos grandes desafios. Por exemplo, a prefeitura tem um projeto que chama Estamos Juntos, que aparentemente é excelente. Mas, na verdade, por exemplo, em 2021 foram encaminhadas 11 pessoas. A gente falou em 9 mil pessoas nas ruas. Imagina se você tem uma política pública funcionando que só conseguiu encaminhar 11. Há alguma coisa errada. A gente tem que mexer. A gente tem que pensar
como fazer isso. E tem vários desafios. Por exemplo, a gente fez visitas técnicas nos abrigos, entidades que tratam desse assunto. É muito fácil de você entrevistar uma pessoa e ela te mostra diversas dificuldades. Por exemplo, a questão dos albergues, dos abrigos públicos. Tem um problema grave de horário. Se a pessoa, por exemplo, virar e for trabalhar, por hipótese, como garçom à noite, num restaurante qualquer de Belo Horizonte, ela não consegue voltar para o abrigo porque tem horário de chegada. Eu acho que tinha que ser 24 horas esse tipo de serviço funcionando. Mas aí o que o projeto da política intersetorial traz então, de novo? A questão chave é o seguinte: a maior parte das ações, elas estão voltadas ao Poder Executivo. Nós, no Poder Legislativo, temos que preparar, na verdade, o escopo de conjunto normativo, basicamente, para permitir que as coisas fluam. Mas a batuta está na mão do prefeito. A maior parte, inclusive a própria questão do direcionamento do orçamento, que vai passar, obviamente, por uma aprovação na Câmara, mas tudo isso vem do Poder Executivo. Dentro da perspectiva intersetorial, o que a gente quer é desobstruir esses caminhos todos. Não só nesse prisma, obviamente, de reinserção no mercado, mas a questão da organização da cidade. Porque, por exemplo, a gente precisa de ter uma economia pujante. Quanto mais a cidade estiver trabalhando e prosperando, você consegue abrir essas vagas e as vagas, naturalmente, vão girando essa economia. A gente tem uma situação, por exemplo, de degradação da área central e da área do Barro Preto, falta de organização do espaço público. Pois é, aí eu queria que o senhor detalhasse o que é essa organização da cidade em relação a esse tema. É retirar os moradores em situação de rua desses locais, levar para outros? Como que é isso? Rua não é lugar de ninguém morar. Então, a gente tem... Olha só o absurdo hoje. Como que a gente tem 9 mil pessoas nas ruas e não fala de abrigos com 100% da capacidade? A secretária recentemente esteve na imprensa falando que a ocupação hoje gira em torno de 80%, 85%. Não bate, porque se a gente está com uma demanda super alta, como que eu tenho espaço vago nesses dispositivos? Tem que procurar saber o que está acontecendo. Não está funcionando bem. Tem que melhorar. Então, nesse sentido, a visão é: rua não é lugar de ninguém morar. Então, o que a gente tem que ter é uma política, uma atuação capitaneada pela prefeitura que consiga realmente criar redirecionamento. Por exemplo, chega uma família nas ruas, né? Que é uma situação assim terrível. Foi despejado do aluguel, aconteceu uma coisa super grave e ela está lá com as crianças. Tem que ser rápido. Não dá para pegar e ficar tentando descobrir o sexo dos anjos depois de um ano que já passou aquele cenário. A gente tem que ser rápido para abordar. A gente tem que pôr essas crianças na escola rápido. A gente precisa de, por exemplo, a ferramenta do aluguel social. Essa pessoa ela tem estruturação para morar em algum lugar, então tem que ser rápido. O governo tem que ser ágil. Por quê? Depois que a pessoa foi lá e começou a ser massacrada num ambiente totalmente inóspito, ela às vezes começa a ser vítima de outros problemas que, tipo assim, já estava complicado, complica mais ainda. Então, o que a gente prega é que a gente precisa de ser diligente e com encaminhamentos objetivos para conseguir fluir. Na rua, é muito complicado falar de você simplesmente tratar de todo mundo. Tem idosos que estão sendo abandonados nas ruas. A pessoa em si não tem capacidade, inclusive, de avançar. A gente vai ficar lá mantendo a pessoa na rua. Ô, vereadora Bela Gonçalves, a senhora é autora desse projeto, que é conhecido como Padre Júlio Lancelotti, que impede a arquitetura hostil em Belo Horizonte. Por esse projeto, o município já, não nessa gestão, mas de gestão anterior também, tinha uma política assim de tirar o morador de rua, evitar, mas não com medidas sociais, com essas medidas de arquitetura hostil, impedindo que eles permanecessem em determinados pontos, é isso? Exato, Eustáquio. Eu acho muito importante falar que rua não é lugar de morar. Por isso é que a gente precisa de moradia primeiro para a população em situação de rua. E eu digo que o poder público não faz, os movimentos fazem. Hoje nós temos mais de 100 mil pessoas morando nas ocupações urbanas que, se não fossem elas, poderiam estar, por exemplo, nas ruas. Nós temos um número de imóveis vagos superior ao número de famílias sem casa mapeadas em Belo Horizonte. Então precisa ter política pública de moradia, o que não existe a nível federal, não existe a nível estadual, não existe a nível municipal. E é lamentável porque o fenômeno só vai crescer se a gente não atentar para a questão da moradia. Agora, esse projeto da arquitetura hostil, ele vem enfrentar uma coisa que é, quando a população em situação de rua cresce também as políticas que vão varrer essa população para fora da rua, afugentar de forma autoritária essa população.
Uma dessas formas é instalar pedras debaixo dos viadutos, estacas nas portas de loja, que vem agredir a população em situação de rua e deixar um recado claro para a sociedade de que essa população é indesejável. Agora, uma pedra, uma estaca pode machucar qualquer pessoa, uma criança, um idoso que esteja passando ali. E aí, assim, eu venho aqui criticar também o projeto de lei do vereador Braulio Lara, porque eu entendo que ele, na verdade, é um copia e cola de um decreto que já existe, que é o decreto municipal de 2017, que cria a política intersetorial da população em situação de rua. Intersetorial porque entende que não é um problema só de assistência, é um problema de saúde, de moradia, de tudo. Então ele copia os artigos disso, mas insere questões que são muito perigosas. A primeira delas, assim, é a previsão da retirada compulsória de pertences das pessoas em situação de rua. Existe decisão judicial transitada em julgado aqui em Belo Horizonte que fala que isso é um atentado à Constituição, ao princípio da dignidade humana. Que você tirar um colchão, um papelão de uma pessoa que não tem nada, uma panela para cozinhar alimentos parcos dessa população, é uma violência. E o projeto, ele prevê o recolhimento dos pertences. E mais, ele viola o Código Civil e a Constituição ao dizer que os agentes públicos, ao identificarem alguém que é civilmente incapaz, vai tentar buscar a família e pode multar a família em R$ 1.000 por aquela pessoa estar na rua. Isso para mim é criminalização da pobreza. Isso para mim é ódio aos pobres. Isso para mim não resolve um problema que é social. Não é prendendo as pessoas que a gente vai resolver o problema da população em situação de rua. Não é mandando a polícia tirar pertences e agredir que a gente vai resolver o problema da população em situação de rua. Não é retirando eles compulsoriamente e internando que nós vamos resolver o problema da população em situação de rua. Nós vamos resolver esse problema reconhecendo que eles são sujeitos. E, inclusive, tem movimentos e tem propostas que funcionaram. Olha, o Canto da Rua Emergencial, que aconteceu aqui em Belo Horizonte durante a pandemia, foi iniciativa dos movimentos. Sabe quantas pessoas foram empregadas ali? Mais de 500 pessoas. Muitas delas em situação de rua, que puderam ter uma casa, uma república, conseguiram um emprego e com isso saíram da situação de rua. Isso é construir uma alternativa com as pessoas, considerando que elas são sujeitos de direito. Galpão lotado para colocar a gente em situação de rua é repugnante. A ideia de abrigos que separam famílias e recebem 300 homens, como o abrigo Tiga Branca aqui em Belo Horizonte, não é alternativa. Esse serviço está sendo reordenado pela Prefeitura de Belo Horizonte e ainda bem, porque aqui a gente está falando de pessoas e não dá para colocar pessoas em campo de concentração. Vereador Braulio Lara, como é que o senhor responde? Qual que é o contraponto que o senhor faz a esses questionamentos que a vereadora Bela Gonçalves levantou aí a respeito do seu projeto? Bem, eu acho que é uma visão muito míope e começa a extrapolar para outros cantos aí que, de fato, passam longe da percepção do que a gente acredita. Eu acho que uma pessoa que está ali no status de incapaz, a família abandoná-la, não tem nada mais... Quem diz não que tem ele é nada incapaz? mais... O projeto não fala isso. Outra coisa, você acha justo como não? multar uma família miserável em R$ 1.000 por a pessoa estar em situação de rua? Não, mas abandonar Mas é o isso que o pai lá projeto fala. na rua é uma coisa extremamente grave e está acontecendo. Então, nós temos que saber o seguinte. Na verdade, é o seguinte, eu não sei nem quem tem coragem de fazer isso com o pai ou com a mãe, mas enfim, é só andar pelos abrigos aí, você vai começar a ver coisas absurdas. E as pessoas têm que saber das responsabilidades que cada um tem nessa história. Ser humano pode ser tratado como lixo e, não, agora o meu pai tá difícil de cuidar, eu vou pegar e largar ele para lá. Então é o seguinte, a crítica, ela tá indo para outro lugar, porque na verdade não é o que está escrito no projeto. Podemos melhorar? Na verdade, por isso que assim, eu estou com o maior cuidado com esse projeto, porque o assunto é polêmico. Mas vai passar por várias comissões, vão ter discussões, né, vão ter emendas. O objetivo que não, porque é ele é esse. inconstitucional. Pois é, vereadora Bela. Já passou pela Comissão de Legislação e Justiça? Ainda não. Então pronto. Porque, na verdade, é o seguinte, o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que a vereadora acabou de citar, fala sim sobre os pertences das pessoas. Mas são coisas distintas. Os pertences pessoais, que o acórdão é muito claro, porque é o seguinte, uma coisa, você tem uma propriedade de uma pessoa que tem mais condição, ele vai ter lá a sua casa, tem seu carro, tem um monte de coisa. A pessoa mais pobre tem outros tipos de pertence, né? Ela vai ter, igual a vereadora acabou de citar, panela, utensílios de higiene pessoal, são pertences. E as propriedades têm que ser respeitadas da mesma forma. E isso é muito claro. Mas uma pessoa comum não pode sair colocando os pertences delas em qualquer lugar.
Você pode simplesmente vir ocupar o espaço público sem ordenamento nenhum, sendo que você tendo uma estrutura do município para acolher essa pessoa que está nessa situação, ela tem a opção de deixar tudo na rua? Qual que é o tamanho disso? Dá para carregar numa mala? Ou, na verdade, a gente está falando aí quase de um galpão inteiro, na verdade, ocupando os passeios da cidade? Tem que discutir. Agora, o que a gente quer trazer é, de fato, o quê? Uma organização do ordenamento do espaço urbano, porque esse espaço público ele é de todos e não de um só. São assuntos polêmicos, não estou aqui, eu conheço a vereadora Bela, sei da corrente de pensamento dela, não fico nem um pouco, Bela, assim, surpreso com a discussão. Eu sabia que a gente ia ter que encarar, mas o mais importante é encarar a discussão, isolar o assunto e ele deixar ele como se ele tivesse, não está tudo bem. Não está tudo bem, não. Não está tudo bem. A gente precisa de ter um encaminhamento. Então, a proposta ela vai passar pela Câmara, tem várias pessoas com visões diferentes e o objetivo da comissão é o quê? De colocar em pauta para discussão. A gente não está furtando em momento algum disso. Agora, que a cidade tem que tomar atitudes, tem. O Poder Legislativo está fazendo o seu papel e eu espero que, principalmente, o Poder Executivo... Aliás, teve uma fala que eu achei muito boa do nosso atual prefeito, o Fuad Noma, que ele falou o seguinte, existe problema em todas as cidades, mas em Belo Horizonte o problema é nosso. E a gente está aqui para tentar encaminhar uma solução. E esse grupo de trabalho teve o nome BH Sem Moradores de Rua. O senhor imagina um dia a cidade sem morador de rua? Isso é possível? Enquanto tiver morador de rua, a gente não pode parar de trabalhar. Porque a questão-chave é que se você só for agir quando você estiver vendo essa consequência nas ruas, você está falhando feio. Então, a gente tem que trabalhar para que as pessoas tenham emprego, que elas tenham a dignidade de ter o seu trabalho, seu sustento, que elas consigam manter as suas casas. Porque por mais que, mas eu não tenho um imóvel próprio, eu estou pagando aluguel. Mas se você tiver condição de pagar o aluguel e ter a sua sustentação, a sua alimentação, você vai seguir. Se seus filhos estiverem na escola, você vai seguir em frente. E o que a gente precisa é disso. O cenário como um todo, ele mostra muita desarticulação. E a gente tem que pôr a bola no chão. A exemplo, né, eu acho que assim, nosso povo mineiro é muito solidário. As pessoas são caridosas, todas essas movimentações de esforços humanitários, você vê, a gente sempre tem resultados. Mas nós temos absurdos acontecendo na cidade. Por exemplo, você chega numa noite ali na região da Praça da Rodoviária e a mesma pessoa recebe 5 marmitex porque várias entidades que não se comunicam foram lá entregar doações no mesmo dia, na mesma hora. Então, assim, se a gente não puser a inteligência, a articulação entre prefeitura, terceiro setor de um modo geral, as entidades religiosas, a gente está produzindo o quê? Eu imagino que enquanto tiver pessoas nas ruas, e o fenômeno é um fenômeno difícil, a gente sabe disso, mas o poder público não pode parar. Vereadora Bela Gonçalves, esse, por exemplo, não é um aspecto positivo do projeto de lei? Articular os personagens envolvidos, as entidades que participam da assistência à população em situação de rua? Se não articula as representações do movimento da população em situação de rua, que é quem teve trajetória de ruas ou está em trajetória de ruas, eu acredito que não. Porque a gente tem que fazer as coisas com os sujeitos, com as pessoas. E se a pessoa está em situação de rua, o movimento nacional é um movimento antigo, que tem uma série de propostas acumuladas. Eu concordo que o Legislativo tem que fazer a sua parte. E na Comissão de Direitos Humanos, a gente fez inúmeras visitas técnicas, inúmeras audiências públicas. Estamos cobrando da Prefeitura para reativar o Comitê Intersetorial da População em Situação de Rua, que fiscaliza e monitora o orçamento e a execução de políticas que já existem e já estão previstas e que tem cadeiras lá da população em situação de rua. Então, eu acho que isso é fundamental. Fazer a sua parte é importante, mas inovar. E aí o projeto só inova na criminalização da população em situação de rua com essa concepção de que ela deixa a cidade feia, deixa a cidade suja, deixa a cidade degradada. Isso não ajuda ninguém. Eu considero, assim, que a gente tem várias propostas já. Como eu falei, moradia primeiro, consultório em situação de rua, grupos de economia solidária para empregar a própria população em políticas que atendam essa população, centros POP, que são centros da população em situação de rua, lavanderias públicas, são propostas que já existem na cidade. O que a gente precisa é de orçamento, fiscalização e monitoramento para que elas funcionem. Vamos aumentar o número de vagas para moradia? Essa tem sido minha luta incessante.
Nós fizemos inúmeras reuniões com o Calil, agora com o FUAD, para aumentar o número de bolsas moradia ofertadas, para reordenar os abrigos existentes para abrigos menores que deem dignidade e até para configurar repúblicas, onde a pessoa sai da situação de rua e aí sim pode buscar um emprego, pode buscar a sua família, pode buscar condições de dignidade. Na rua não há condições de construir dignidade. Nós debatemos no Palavra Aberta de hoje as medidas que podem ser tomadas para acolher e atender as pessoas em situação de rua, fazer com que elas retornem para suas residências e para evitar que outras vão para as ruas. Recebemos o vereador Braulio Lara, do Partido Novo, que foi coordenador de um grupo de estudos da Comissão de Desenvolvimento Econômico chamado BH Sem Moradores de Rua, que se transformou em um projeto de lei em tramitação na Câmara. Vereador, obrigado pela sua presença, um ótimo dia. Muito obrigado a todos que ouviram e participaram. Eu acho que a gente tem ainda muito tempo para debater, porque o assunto é importante e a gente espera aí trazer resultados, principalmente no longo prazo. Eu acho que a gente tem que ir realinhando para que essa política flua de forma bem tranquila e a gente tenha aí, de fato, uma cidade sem morador de rua. Obrigada, vereador. E vamos agradecer também pela presença a presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Belo Horizonte, apoiadora do Movimento Nacional da População em Situação de Rua e autora do projeto Padre Júlio Lancelotti, que impede a instalação da chamada arquitetura hostil. É a vereadora Bela Gonçalves, do PSOL. Bom dia, ótimo sábado. O sinal eletrônico da Itatiaia vai marcar 9 horas em Belo Horizonte. Termina aqui o Jornal da Itatiaia, a primeira edição deste sábado. Hoje são 11 de junho de 2022. Você ficou na companhia de Alessandra Mendes e Fernanda Viegas. Ótimo sábado para você. Bom sábado, Alessandra. Obrigada, Fernanda Viegas. Vem aí o Acirantão e ainda uma programação extensa aqui na Itatiaia. Fique com a gente. Bom dia.